Bom dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia aos servidores do município do Quixeramobim, internautas, o Vinícius hoje aqui na gravação, bom dia ao pessoal técnico da rádio. Hoje são 18 de junho de 2022, este é o programa Sindicato em Destaque, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, que traz assuntos sempre do interesse dos servidores do município e do povo em geral. Para hoje, falaremos principalmente da live do professor Gleidson Araújo, que está repercutindo aí nas redes sociais, na seção da Câmara e em todos os lugares, e também os informes gerais de interesse do Sindicec e dos servidores. Então, recapitulando assim rapidamente, né, na última terça-feira, o professor e suplente de vereador Gleidson Araújo fez uma transmissão ao vivo, né, na sua página do Facebook. Segundo ele mesmo anunciou na sua transmissão, ele era para avaliar a sessão solene da Câmara, né, que aconteceu na segunda-feira, onde entregava comendas e tinha presença de autoridades homenageadas e tudo mais. Bom, a live do professor está disponível lá na página dele do Facebook. Vocês podem ir lá conferir, né, todas as falas dele. Foi uma transmissão bem longa, eu acho que por volta aí de uns 40 minutos. E aqui eu vou me ater apenas à parte onde ele citou as diretoras, né, de escola do município e demais cargos comissionados, inclusive, né, de uma maneira bastante infeliz e ofensiva para esses profissionais, né? O vereador disse lá em certo momento, que ele se referindo à euforia, né, com que, segundo ele, as diretoras de escola bajulavam e defendiam o prefeito, né? Ele disse que as diretoras pareciam galinha-choca descendo do puleiro, né? Isso muito repercutiu na sessão da Câmara de quarta-feira, né? Teve muita gente que se ofendeu, teve muita gente que entrou em defesa, né, das diretoras que foram ofendidas na ocasião. E o professor Gleidson, ele fez uma outra live, né, na quarta-feira, depois da sessão da Câmara, ele fez uma outra live se desculpando, se explicando. Também está disponível essa segunda live nas suas redes sociais. Eu não sei se tem já uma terceira, eu não sei. Eu vi duas, né? Eu vi uma eu assisti a de terça-feira e assisti a de quarta-feira. Bom, o caso, minha gente, é que a frase do professor, segundo ele, as diretoras pareciam galinha-choca descendo do puleiro lá no evento, né? Eufóricas e tudo mais. Com certeza foi uma frase muito infeliz e ofensiva também a estes profissionais, que todo mundo sabe que toda gestão tem tem a sua equipe, né, de cargos comissionados e de chefes, diretores, de coordenadores de todas as coisas. E essas pessoas, elas costumam comparecer aos eventos oficiais para prestigiar, com certeza aplaudir. Isso não é diferente nesse governo, nem nos governos anteriores. Isso sempre aconteceu, né? Esse pessoal que a gente chama de cargos comissionados, né, que são diretores, coordenadores, não só de escolas, mas de todos os setores da prefeitura, né?
e, e comissionados de um modo geral sempre estão presentes nesses eventos para prestigiar os eventos do executivo, né? A Câmara também tem os seus, eu não sei como é que chama na Câmara, né? Assessores que também comparecem aos eventos da Câmara e prestigiam. Gente, isso é normal, né? E eu não vou aqui entrar no mérito se isso é questionável ou criticável ou não. O fato é que nesta ocasião, na live do professor, né, soou muito ofensivo, né? De forma muito infeliz, ele fez essa citação que foi ofensiva mesmo, né? Tem muita gente aí se sentindo ofendida, né? E outras pessoas defendendo, repudiando a fala do professor. Bom, vocês também podem ver a repercussão que deu na sessão da Câmara de quarta-feira, que também são coisas longas que a gente não pode abordar aqui, são 3 horas de sessão, né? Só as duas lives do professor duram mais de 1 hora e eu só tenho 30 minutos, né? Então, muito foi justificado, né, em muitas falas, principalmente na sessão da Câmara de quarta-feira, que o professor Gleidson Araújo, ele é professor, né? Eu não sei, talvez ele tenha aí mais uns 10 anos de profissão, ele é professor, formado, tudo mais, e é suplente de vereador, inclusive esteve já na Câmara este mandato, né, na licença de outro vereador, do qual ele é o primeiro suplente, eu acho que é o Teodomiro Neto. E, segundo muito se defendeu, ele sempre defendeu a classe, né, os professores e tudo mais. Que seja, né? Aí, segundo se foi defendido também, ele não pode ser condenado só por uma fala infeliz. Pois é, mas mesmo que ele tenha sempre se portado em defesa e a favor da sua classe, né, que é a classe de professores, isso não justifica essa fala infeliz dele, né? Não justifica de jeito nenhum. Também o próprio professor, na sua live, ele se explicou dizendo que não tinha se referido à classe de professores. Ele tinha se referido apenas às diretoras. Então, eu acho que o professor esquece que toda diretora, né, também é professora. Mesmo que ele não tenha dado que ele não tenha se referido à classe de professores como um todo, né, de professoras, que no caso foi só as professoras mesmo, que ele chamou de galinha choca, né, galinha choca, né, galinha é feminino, então ele estava se referindo às professoras, de um modo, às professoras ou às diretoras, né, ele, segundo ele, não se referiu às professoras, foi apenas às diretoras, mas as diretoras também são professoras, não é, professor Gleidson? As diretoras são professoras também, então tem professoras que também se sentiram atingidas e ofendidas. Apesar dele ter dito que recebeu muitos telefonemas e mensagens de professoras que não estavam se sentindo ofendidas, né? Mas, de qualquer modo, professor Gleidson Araújo, a sua fala foi muito inadequada, essa sua frase foi muito inadequada, certo? Foi muito infeliz, foi ofensiva com essas profissionais que têm esses serviços relevantes prestados, né, à educação do nosso município, sempre, né, assim também como a classe de professores, mesmo que o senhor tenha tirado na sua explicação, no seu pedido de desculpa, né, o senhor tenha reiterado que não se referiu às professoras de um modo geral, mas as diretoras também são professoras, né, professor? Então, foi ofensivo, foi infeliz, foi muito inadequado, certo? Nada não justifica ter se referido assim,
A gente sabe que as coisas entre Câmara e o administrativo, eles tomam muitas proporções, muitas vezes de coisa mesmo, de disputa político, partidária, esse tipo de coisa, certo, professor e professoras de um modo geral, e diretoras também. Mas todo mundo conhece os trâmites da administração. Todo mundo conhece o modo operandi da administração, das administrações de um modo geral. A gente acompanha isso há muito tempo, né? E nada justifica a fala do professor. Diante disso, nós do Sindicec, nós nos solidarizamos com as diretoras, as professoras diretoras, né, que foram ofendidas. Nós lamentamos essa colocação do professor Gleidson Araújo e nós colocamos à disposição das professoras, diretoras que estão ofendidas, ou qualquer outro professor que também, por acaso, tenha se sentido ofendido com a fala do professor Gleidson Araújo, nós colocamos a nossa assessoria jurídica à disposição daqueles que são filiados, né? Só podemos representar juridicamente quem é filiado, caso alguma professora, alguma diretora queira entrar com alguma representação, né, algum pedido de reparação, né, contra o professor e suplente de vereador Gleidson Araújo. Quem for filiada, caso queira entrar com alguma representação contra ou pedido de reparação, nós colocamos a nossa assessoria jurídica à disposição. Então, você que é professora, que é diretora, né, professora do município do Quixerambi, diretora das escolas do município de Quixerambi, se você tivesse sentido ofendida com a fala do professor Gleidson Araújo, quando ele mencionou que as diretoras pareciam galinha choca descendo do poleiro, lá no evento onde estava presente a governadora, a atual governadora Isolda Sela e o ex-governador Camilo Santana, né? Você pode nos procurar, que a nossa assessoria jurídica está à sua disposição. A gente encaminha ao nosso advogado, o Dr. Valdeci Alves, que fará a análise, né, dos fatos do caso e, se for o caso, né, entra-se com uma representação contra o dito professor. O professor sempre sofre, né, com o não cumprimento dos seus direitos. A gente vê aí, veja bem, eu estou falando professor porque, já que eu estou falando da ofensa sofrida pelas diretoras, gente, assim, a diretora, ela faz concurso para professor, né? Porque a maioria dessas diretoras, a grande maioria delas, elas todas são concursadas, né? Aliás, eu acho que é praticamente a maioria, a grande maioria, elas são concursadas, né? Elas fizeram concurso para professor, né? O cargo delas é de professor, cargo de diretor é uma coisa temporária. Quando elas forem pedir aposentadoria, elas vão pedir aposentadoria como professoras. Então, antes de mais nada, elas são professoras, né? E os professores e professoras aqui no nosso município, de um modo geral, né, já vive no dia a dia os seus direitos sendo recusados, né, sendo suprimidos. Como, por exemplo, vou só citar aqui um exemplo, né, o sábado letivo, né, que para quem tem ampliação ou é prestador de serviço, por exemplo, não entra remunerado na carga horária, né? Isso é um desrespeito ao professor, isso também não é de hoje. O terço da jornada extra classe, que está garantido na Lei 11.738 de 2008. Então, desde 2008, esse direito não vem, ele não ainda não foi implantado
essa lei ainda não pegou aqui no Xerambim. Desde 2008 que se reivindica isso, desde 2009, aliás, e ainda não foi implantado aqui. Também isso também figura como desrespeito ao professor, né? Os professores aposentados e os que já estão, muitos, não todos, né? Porque tem uns que se aposentaram até anteriormente. Eles são protegidos, alguns professores aposentados também são protegidos pela Lei 11.738 com a paridade salarial, ou seja, tem direito a receber na sua aposentadoria o piso salarial dos professores da ativa. Isso também não é respeitado, é uma reivindicação antiga, né? Os professores com ampliação, que também mereciam mereciam ser efetivados as suas outras 4 horas. Então, todas essas coisas já são do dia a dia, do dia a dia, do desrespeito do dia a dia dos professores de um modo geral. Que também essa questão aí deve ser vista pela administração, né? Eu estou só citando que, além desse infeliz episódio da fala do suplente de vereador, os professores, de um modo geral, também sofrem com o desrespeito. É só para frisar, né, que não é uma coisa isolada, parece uma tradição, parece uma coisa orquestrada. Isso, me desculpe a expressão também. É assim, normal, parece normal que você, professor, professora, né, e principalmente nesse caso as professoras, parece normal que você seja desrespeitado por quem deveria lhe respeitar, né? Não é só o aluno que deve respeitar o professor. A administração também deve, tanto a administração executiva como a administração do legislativo também. E se a gente fizer um histórico, não precisa ir longe, no que a gente tem, que a gente consegue pescar direto na nossa memória, nas gavetinhas mais recentes da nossa memória. Se a gente fizer, digamos, pegar os últimos 6 anos, 6, 7 anos, por exemplo, e fizer um resgate, a gente percebe o histórico de falta de respeito com o professor neste município. Já que nós estamos falando de professores, né, a gente ainda a campanha salarial continua, né, gente? E tem aquela campanha oficial que foi votada em dezembro de 2021, e tem também as coisas que entraram nas pautas da campanha, porque dizia de respeito direto às tratativas diretas com o prefeito. Então, vamos falar aqui de 2 coisas sobre a campanha salarial. Complementando aqui dos professores, tem um grupo de professores que não receberam aquele abono que houve das sobras do Fundeb em janeiro de 2022, e a gente reivindicou, cobrou junto ao prefeito, porque eles tinham direito a receber. Isso ainda está rolando, né? Segundo promessas da administração, lá na Secretaria de Educação, isso se resolve até o dia 20 de julho. Vamos aguardar que esses professores que estão ainda nessa reivindicação também sejam respeitados no seu direito. E uma outra pauta importante da campanha salarial são várias pautas, viu, gente? Mas essa é uma dos itens. São várias pautas, não, perdão, são vários itens na pauta, são 12 itens na pauta. E um dos itens importantíssimo, que é o reajuste de 15,26% para os profissionais ativos que ganham acima do salário mínimo, né? Aqui estão inclusos o pessoal da enfermagem, da administração pública, da fisioterapia, da odontologia,
da psicologia, da assistência social e outros aí. Todos aqueles que ganham acima do salário mínimo, exceto professores que têm piso federal e reajuste anual, agente comunitário de saúde e de endemias que também tem piso federal e reajuste anual garantido por lei federal, o restante dos profissionais que ganham acima do salário mínimo, eles estão no município de Quixeramobim sem reajuste há mais de 10 anos. Essa é uma questão crucial, essa é uma questão que precisa ser resolvida pelo prefeito Cirilo Pimenta. Essa é uma questão que precisa ser resolvida pelo prefeito Cirilo Pimenta, né? Às vezes as pessoas dizem, porque vocês estão fazendo o quê para reajustar o nosso salário? Gente, nós estamos reivindicando, nós estamos pedindo, nós estamos argumentando, certo? Quem vai representando essas categorias nas reuniões com o prefeito, o sindicato, quando se reúne com o prefeito para tratar dos assuntos dos servidores, não é só a diretoria do sindicato, não é só a presidenta do sindicato, o vice-presidente do sindicato, a secretária do sindicato e mais algum outro diretor do sindicato. É uma comissão de 10 pessoas, que inclui pessoas da diretoria do sindicato, logicamente inclui a presidenta, que sou eu, o vice-presidente, que é o Valíris, e a secretária-geral do sindicato, que é a Iracema. Essas pessoas têm, digamos assim, cadeira cativa na comissão de reunião com o prefeito, mais outras pessoas da diretoria, representante de outras secretarias, representante da Secretaria de Saúde, representante dos aposentados, representante da assistência social e outros mais, e pessoas que são de fora da diretoria também representando as suas secretarias, né? Então, pessoal, é uma comissão de no mínimo 10 pessoas, 10 ou mais pessoas, que sempre se reúne para tratar com o prefeito. A última reunião que a gente teve com o prefeito foi dia 16 de março, se não me engano aqui, 16 ou 17 de março. E nessa reunião ficou marcada a próxima reunião para o dia 20 de abril. Nós já estamos no dia 18 de maio, quase 60 dias esperando por essa reunião, que seria no dia 20 de abril, para tratar de outros assuntos que foram encaminhados naquele dia, foram realocados pelo prefeito para tratar na próxima reunião, e o assunto principal deles, que ficou para ser decidido na próxima reunião, que é o reajuste dos profissionais que ganham acima do salário mínimo. Os profissionais da ativa, porque até agora os que ganham acima do salário mínimo só receberam reajuste, os profissionais, os inativos, né? Os do QUIPREV. Então, já está mais do que na hora, senhor prefeito Cirilo Pimenta, de o senhor receber a diretoria do sindicato e a comissão dos servidores para tratar dos assuntos que nós deixamos pendentes no último dia 16 de março. A gente apela mais uma vez para a sensibilidade do doutor Cirilo Pimenta, que ele nos receba para tratar desses assuntos. Nós já fomos à Câmara de Vereadores para colocar os pontos da nossa campanha, o andamento da campanha, pedir o apoio dos vereadores no sentido de nos ajudar a conseguir mais rapidamente a audiência com o prefeito, que ele não está nos atendendo, né? Eu passo no gabinete quase todos os dias, certo? Eu falei com o prefeito por telefone no início do mês e ele garantiu que recebia o sindicato nesta semana que terminou ontem. Ele disse que de 10 a 17 a gente com certeza faria uma reunião. E a reunião, essa audiência com o prefeito, não aconteceu ainda. Se faz necessário, senhor prefeito, se faz urgente
que o senhor nos receba, que o senhor receba a comissão e que o senhor trate de uma vez desses assuntos que ficaram pendentes. Em especial, o reajuste dos profissionais que ganham acima do salário mínimo. Tá certo? Senhor prefeito Cirilo Pimenta, esperamos que o senhor nos receba muito em breve, nesta semana, por exemplo. No próximo programa, gente, a gente já vai falar sobre esse assunto aí, certo? Vamos ver que os vereadores que tanto estavam defendendo as professoras na última sessão, todos revoltados com a ofensa que as professoras sofreram, não são só as professoras que precisam de defesa, viu, senhores vereadores? Os fisioterapeutas também precisam, os assistentes sociais também precisam, os enfermeiros e enfermeiras também precisam, tá bom? Vamos defender os servidores de um modo em geral, que também é um desrespeito para com eles, é uma afronta para com eles estarem há mais de 10 anos sem o reajuste no seu salário. Esta semana saiu a esperada portaria, né? Foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 15 de junho, a portaria 1445, que dispõe sobre a classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizado por estados, Distrito Federal e municípios, né? Essa portaria ela era muito esperada, porque ela meio que ela dá um direcionamento, né, aos recursos do município, falando aqui não só do município, mas o que nos interessa é o do município, e ela estava sendo muito esperada principalmente pelo pessoal de endemias, né, agente de saúde e agente comunitário de endemias, né, que traz novidades aqui sobre o piso salarial deles e tudo mais. Meninas das endemias e agentes de saúde, em breve a gente dá detalhamento e fala mais sobre o assunto, porque a portaria desta semana a gente ainda vai sentar, analisar e nos próximos programas a gente detalha melhor. Por agora, como temos pouco tempo, vamos lembrar você que a gente está com a nossa sede aberta para atendimento de 7h30 às 14 horas, de segunda a sexta-feira, exceto na terça-feira. Na terça-feira, gente, a gente tem expediente de planejamento interno a partir do meio-dia, né? No expediente da tarde, então a gente só abre até o meio-dia. Na segunda, quarta, quinta e sexta, a gente abre até 2 horas. Também fica disponível o nosso WhatsApp para atendimento, o 997 23 31 33. Está com atendimento também de 7h30 às 14 horas. E na terça-feira, só até às 12 horas. Tá bom? Se você precisa pedir as suas informações, as suas coisas, você pede nesse WhatsApp, e também você pode ligar para o 3441-0046, que também ele atende de 7h30 às 14 horas e na terça-feira até às 12 horas. Estes eram os assuntos que tínhamos para hoje. Desejamos a todos um bom final de semana, uma boa semana e até o sábado que vem, se Deus assim nos permitir.